Oi! O nosso vídeo já vai começar, mas olha, não se esquece, antes se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilha e claro, gente, comenta que é o mais importante. Pretinho mais que básico, Marco Antônio Fera, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. Hoje eu estou aqui com a artista plástica e arte educadora Micaela Cirino. E também com o bailarino e coreógrafo Felipe Couto. E o programa de hoje vai falar sobre o combate à AIDS. No dia 1º de dezembro, nós, mundialmente, paramos para refletir sobre essa questão. E para conversar sobre isso, eu trouxe esses dois artistas que, além de militarem nas causas afro-étnicas brasileiras, eles também militam na luta do combate ao HIV. Eu queria que vocês falassem da importância da existência desse dia. Mais de 30 anos com a epidemia de AIDS no Brasil. E aí a gente vem vendo os números crescendo, principalmente em jovens homens gays. A gente também tem uma sinalização que as mulheres negras são as que mais morrem por decorrência da AIDS. É muito importante esse dia, mas é muito importante que a gente reflita durante todo o ano para conseguir o que a gente está tentando fazer, que é diminuir o estigma, o preconceito e as maneiras de contágios também, os novos casos. Eu concordo com a Mika, eu acho que 1º de dezembro é uma mobilização, é um momento que essa discussão afeta a todos, porque sai nas grandes mídias, e isso é importante, para ser falado dentro da sociedade, e tentar aprofundar e estender essa discussão e ações desse tipo. Como que vocês veem o panorama social de uma pessoa que vive com HIV hoje? Foi uma epidemia que iniciou-se com preconceito. Primeiro falando que era doença de negros, que transavam com macacos, era doença de gays, de usuários de drogas, de prostitutas, e aí pro Brasil veio com esse mesmo peso. Eu acho que eu faço parte de uma mudança que foi quando instituiu isso do 1º de dezembro ser o Dia Mundial de Combate à AIDS. Foi o mesmo ano que eu nasci. E eu nasci com HIV, foi surgindo os medicamentos. O começo da epidemia foi muito agressivo, as pessoas morriam mesmo. Mas eu acho que da consciência da AIDS a gente não mudou nada ainda. A gente ainda tem muito preconceito, a gente tem muita discriminação. E isso a gente precisa mudar urgentemente, que eu acho que é muito a raiz do nosso trabalho. A facilidade, entre aspas, porque não é fácil viver com HIV, ela está em grupos específicos. Homens, gays, na sua maioria, de classe média alta. São as mulheres negras que estão morrendo. Ainda falta muito mais trabalhar com o processo de equidade, porque avanços houve, mas para quem? Eu vivo com HIV desde 2009. No ano passado eu comecei a conversar com alguns amigos sobre. A gente teve muitas mobilizações sociais sobre discussões. Eu vejo mais pessoas, canais no YouTube falando sobre isso abertamente, e isso é muito importante, porque sai um pouco essa fala do médico, fala de uma forma afetiva, falar entre iguais, isso é muito importante para alcançar públicos que não são contemplados, essa população periférica e que tem falta de adesão, tratamento tardio, como a gente acessa eles. E como você vê a participação dos negros nesse lugar de fala? Acompanha a Mika, a Luose, o Carlos, são negros que têm fala, mas ainda assim os movimentos, tanto LGBT quanto o movimento de AIDS e HIV, tem de reconhecer essa questão da equidade, quem é mais atingido e onde temos que colocar energias, olhar para as mulheres periféricas que estão sendo e criar ações para acolher isso. Na escola não se fala, e era um espaço que poderia ser falado. Isso fica muito a cargo da saúde pública, que já é deficiente, O que vocês sugerem para que o debate seja mais amplo? A gente vive num país que é extremamente católico, cristão, patriarcal, machista, então que a gente não fala sobre sexualidade, principalmente se for se tratar de mulheres e de homens gays, Eu acho que existe o debate na escola, mas ele é super o debate do medo, As doenças, que pega, aí você morre de medo, tem medo até de transar, Não é nem considerado uma contribuição para a educação sexual. Acho que a sociedade civil tem um grande papel. Por muito tempo a gente ficou à mercê das grandes mídias para falar sobre isso e das instituições de saúde. Esse meio de comunicação atinge uma outra camada também de entendimento.
Se cada dia mais a gente ter mais representatividade, a gente consegue alcançar um público diferente. Eu estava com meu marido, namorado na época, marido atual, e a gente foi junto. A gente decidiu transar sem camisinha, então ele propôs e a gente ia fazer o teste junto. O dele deu negativo, o meu positivo. Então no momento eu fiquei neutro, assim. Não chorei, não fiz nada. Quando eu retomo essa sensação, eu sinto que é quase uma resetável. Porque você adquiriu algo que você não tinha e você tem que reconstruir. Assim. Então, por um bom tempo, eu silenciei essa questão para mim mesmo. Esse impacto de fiz uma merda, né? Tem uma culpa ali que você não quer acessar, é muito forte de início. Assim. Para mim foi algo que eu levei, né, um tempo comigo. Isso de adquirir mais velho, ter mais novo, eu acho que é um assunto até meio delicado. Porque quando você fala que nasce com HIV, as pessoas transferem a culpa para outra pessoa, né? E aí no meu caso transferem a culpa para minha mãe. E aí é um processo muito pesado, de culpabilização mesmo, de falar, você não tem raiva da sua mãe, sabe? Umas coisas muito pesadas que é difícil de escutar mesmo. E eu tenho vários efeitos colaterais diante do uso do medicamento, principalmente pelo tempo de uso. Como eu nasci com HIV, eu possibilitei a pesquisa de alguns medicamentos, né? Porque eu fiquei órfã aos 6 anos, então eu fui morar no abrigo, então eu passei a ser tutela do Estado. E é isso, tutela do Estado, que nasceu com HIV, então vamos ver o que a gente pode fazer. Eu questiono muito esse lugar da medicalização, que eu acho que é um avanço, mas não é um avanço pensado exatamente no indivíduo. Uma medicação que combate o vírus, não é uma medicação que te dê uma qualidade de vida. Eu fui uma criança que nasceu com HIV e que sempre tomou remédio quimicamente pensado para um corpo de adulto. São agressões mesmo ao corpo, é uma maneira de estar vivo. Eu escuto muito isso, assim, que de um lugar que eu tenho que estar num lugar de agradecimento porque tem esse medicamento, porque você está vivo, porque antigamente morria. Mas eu acho que eu não me permito estar só nesse lugar de gratidão, porque eu quero mais, assim, eu quero viver com qualidade, eu quero não sentir dor, não sentir enjoo, não sentir um monte de coisa. Essa luta da indústria farmacêutica, que a gente está longe de vencer ou até de chegar a um debate inicial. Eu digo que não é fácil fazer o uso do medicamento e eu também não me coloco nessa gratidão de obrigado por existir o medicamento. Não que eu negue isso, mas eu sei que não é apenas isso que me mantém viva. Assim, eu sou mulher preta, eu luto diariamente por um monte de coisa e pelo HIV. E eu sei que a medicina poderia possibilitar isso, só que não é rentável. Isso que a Mika fala sobre a preocupação com o indivíduo é muito importante, né? Além da saúde biológica que o remédio cuida, né? De pensar também na saúde mental das pessoas que vivem com HIV. Eu peço mais espaços e até mais abertura das pessoas para poder encarar isso, porque eu acho que a gente está numa movimentação de desconstrução do que é a AIDS, assim. Ninguém mais é o Cazuza, sabe? Todo mundo está em suas profissões, tem todas as suas questões sociais e psicológicas e tem esse lance do HIV. A gente está passando por momentos terríveis, né? No nosso universo, na nossa política. O que a gente pode amenizar para a gente e para o próximo? Uma reflexão nesse sentido e colocando a epidemia de AIDS nisso, colocando o racismo, o machismo, tudo que nos agride e que não precisa, né? Comentem aí, pessoal, nos vídeos, eles estão super abertos ao diálogo, eles podem responder, então se você tem alguma dúvida pode perguntar. Se você vive com HIV, se você conhece alguém, também comenta, traz as suas experiências para o nosso debate. Gente, já se inscreveram no canal? Se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo, vamos aumentar esse debate. Um beijo, gente. Até mais. Muito obrigado. E é isso aí. Pretinho Mais Que Básico, Micaela e Felipe Couto. Dia 8 eu tô no Aparelho da Luzia. É uma proposta de performance que fala do feminino negro diante dessa epidemia de AIDS. Adoro essa risada de final. Eu separei algumas referências da minha infância.
infância. A Joyce também separou algumas. Falando sobre infância, falando sobre criança. Tô adorando essa mesa, gente. Que é essa coisa assim, tipo, ai, racismo. Brasil.